Graça e paz. Vamos ouvir uma leitura em Romanos, capítulo 1, versículos de 1 a 7. Depois pode ser lido também os versículos 16 e 17. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações, que Deus revele este Evangelho de Deus ao nosso coração e também na nossa experiência. Vamos pensar neste texto 5 verdades acerca do Evangelho. A primeira é a origem do Evangelho. A origem do Evangelho é divina. O Evangelho de Deus, disse o apóstolo Paulo. Então, o Evangelho tem uma origem divina, não é humana, não é uma invenção do homem. O Evangelho é de Deus. Segunda coisa é que o Evangelho tem tudo a ver com o próprio Senhor Jesus, com o próprio Senhor Jesus Cristo, acerca do Filho, com respeito ao Filho de Deus, disse o texto. Então, é um Evangelho que diz respeito ao Filho de Deus, a Jesus Cristo. Terceira, o Evangelho está fundamentado, ele tem um fundamento. Ele está fundamentado nas Escrituras Sagradas, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito ao seu Filho. O Filho aqui é Jesus Cristo. Então, o Evangelho não é uma invenção do homem. O Evangelho é algo prometido por Deus. Ele tem um fundamento, e o fundamento é a própria palavra de Deus. É daí que ele vem. Quarta coisa é que o Evangelho consiste da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Porque sem a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, não tem Evangelho, não tem boa nova. O texto diz:
designado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Então o Evangelho consiste da morte e ressurreição de Jesus Cristo e também da nossa morte e ressurreição com Ele, nele, porque a morte e a ressurreição de Jesus Cristo são experiências compartilhadas conosco. Quinta coisa, o propósito do anúncio do Evangelho. Qual é o propósito, o objetivo, a finalidade do anúncio do Evangelho? Abranger todas as nações, levar as pessoas à obediência pela fé e nos chamar para pertencermos a Cristo. É o propósito do anúncio do Evangelho. E Deus vai ser exaltado, honrado, louvado em tudo isto. Então, irmãos, Deus tem algo maravilhoso para falar ao nosso coração pelo Evangelho de Deus. O que? É que no Evangelho a morte e a ressurreição de Cristo são compartilhadas conosco. Aqui está algo novo, aqui está uma boa nova. A boa nova que anuncia a notícia maravilhosa de que nós também morremos com Cristo nele para o pecado e que também, juntamente com Cristo, nós fomos ressuscitados. E a partir dessa nossa ressurreição com Cristo, nós ganhamos a vida dele e ele próprio está em nós ele é a nossa vida, em nós ele vive a sua vida justa e santa. Isto é o Evangelho de Deus, o Evangelho de Deus revelado a nós. Então, no Evangelho, nós estamos identificados com Cristo. Eu em Cristo, que é na cruz, e Cristo em mim, que é a partir da ressurreição dele e da minha, juntamente com ele. Porém, a minha ressurreição com Cristo, a minha, é do ponto de vista espiritual. O apóstolo Pedro resume o Evangelho em um texto. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Aí diz tudo. Aí diz que o Senhor Jesus Cristo na cruz, em seu corpo, porque madeiro aí diz respeito à cruz, diz que ele levou, ele carregou os nossos pecados lá na cruz. Os nossos pecados todos foram transferidos para ele na cruz. Diz também que nós morremos com Cristo. Não foram apenas os nossos pecados transferidos,
para o Senhor naquela cruz, mas nós também, porque aí diz que nós mortos aos pecados. Então, ali na cruz em Cristo, nós morremos aos pecados, para o pecado. E diz também que a partir disso vamos viver para a justiça. E esse viver aí é o viver da ressurreição. É o viver da ressurreição. Então a ressurreição também está presente. E diz que fomos sarados, curados pela obra da cruz, pelas feridas da cruz de Cristo, lá crucificado. Então é o resumo do Evangelho. É um texto magnífico. O versículo 4 de Romanos 1, vamos voltar lá, Romanos 1:4, porque aí vai mostrar como aconteceu essa transmissão de vida, tanto ao Senhor Jesus como a nós também. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Lembre-se que Cristo morreu com todos os pecados. Alguém pode perguntar: Cristo morreu? A palavra diz assim: estou crucificado com Cristo. Mas eu estava dizendo o seguinte: lembre-se que Cristo morreu com todos os nossos pecados. Morreu com os pecadores nele, o velho homem nele. Você pode pensar na coisa mais nojenta que existe. Era o estado que ele se encontrava lá na sepultura, imundo por causa dos nossos pecados que estavam nele. Ele se achava, irmãos, envolvido na maior iniquidade que se pode pensar, pois estava respondendo pelo pecado do mundo inteiro. Jesus, na morte, foi introduzido no lamaçal do pecado, afundado mesmo. Jesus permaneceu 3 dias no lamaçal dos nossos pecados. Quem tirou Jesus dali? Ele não saiu por si mesmo. Jesus tinha certeza que o Pai enviaria o seu Espírito para tocá-lo e levantá-lo daquele estado que ele se encontrava. Quem foi lá? Quem foi lá? O texto de Romanos 1:4 responde: foi o Espírito de santificação, foi o Espírito de santidade, porque tinha que ser de santidade para poder retirar o Senhor de lá, daquele estado tão contaminado, mas retirar limpo. Precisava ser de santidade mesmo,
para tirar Jesus daquele estado tão imundo em que ele se encontrava. O Espírito Santo foi lá com perfeita santidade, que tocando o Filho de Deus, o retirou para a vida sem nenhum pecado. Os companheiros de Daniel, aqueles que foram jogados na fornalha ardente, saíram do fogo não tendo sequer cheiro de queimado. É assim que o texto de Daniel mostra. Tal qual Jesus foi levantado da morte, não tendo sequer cheiro dos nossos pecados. Ele é o lírio perfumado. Seu cheiro é bom, porque é santo, é puro, não tem contaminação. O espírito de santidade, de pureza, de limpeza, veio para ressuscitar o Senhor. E o Senhor então foi ressuscitado, limpo, purificado, despoluído totalmente dos pecados que ele levou na cruz, santo. Ele ficou 3 dias no lugar mais nauseante, mais fétido que se pode pensar. Toda a imundícia dos nossos pecados foi despejada nele. Mas o Espírito de Deus tirou o Senhor de lá, limpo, puro e cheiroso. Foi o que o Espírito de santidade fez com Jesus ao ressuscitá-lo. E Paulo está mostrando isto aí no texto. Mas agora preste muita atenção no que eu vou lhe dizer. Eu acho que você não tem dúvida nenhuma que o Espírito Santo tem este poder e que ele ressuscitou o Senhor dessa maneira, puro, purificado, limpo, santo. Mas preste atenção agora no que vou lhe dizer. Nós também morremos com o Senhor nele. E também ressuscitamos juntamente com ele e recebemos esta mesma bênção. O Espírito Santo também colocou esta mesma bênção em nós. Nós também ganhamos a mesma bênção. É o Evangelho de Deus. Você não precisa ficar preocupado em crer nestas verdades tremendas da palavra de Deus. Pode crer, porque é assim mesmo. Vida da ressurreição existe em um estado de santidade. Muito importante entendermos isto, irmãos. Vida da ressurreição existe em um estado de santidade, ou seja, separada do pecado. Se não for assim, não é vida que vem do centro da ressurreição. Vida no pecado não é vida de ressurreição. A vida da ressurreição é poderosa porque é a vida de Deus. Ele foi ressuscitado com poder. Também está dito isto aí no texto. Romanos capítulo 5, verso 10, Paulo vai falar desta vida.
Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Tem aí muito mais. Tem a reconciliação, tem a morte do Filho de Deus, tem a nossa morte no Filho de Deus, com Ele lá na cruz, e isto é reconciliação, mas Paulo disse que tem muito mais o que é salvos pela sua vida. Sua vida é algo anexado nele. Esta vida que salva está anexada nele, em Jesus. É Ele mesmo esta vida. É Ele mesmo vivendo em nós a sua vida. Não é uma coisa que Deus, que Jesus Cristo dá para você e se retira. Não, é uma coisa anexada a Ele. Você tem a vida porque você tem Ele. Ele é esta vida em nós. É por isso que Paulo disse: Cristo, nossa vida. Para mim o viver é Cristo. Cristo vive em mim. Então, Cristo em mim é a experiência de cada salvo. Romanos 1,16, eu vou ler aqui. Este texto já foi lido para nós, que diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não me envergonho do Evangelho. A mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, era vista como demência, escândalo, além de risco de vida para quem anunciava o Evangelho de Cristo. Mas Paulo está dizendo firmemente: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas o que é o Evangelho? Já sabemos que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas em que consiste o Evangelho? Estamos enfatizando isto aqui. É a nossa morte e ressurreição juntamente com Cristo. É o conteúdo do Evangelho. O Evangelho consiste na nossa morte e ressurreição com Cristo. O Evangelho é Jesus Cristo compartilhando conosco tanto a sua morte como a sua vida. É Ele em nós. O Evangelho revela a justiça de Deus. Você pode ver novamente aí, fazendo favor, ler aí Romanos 1,17, que vai dizer que o Evangelho revela a justiça de Deus. É importante saber isto. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. A razão pela qual o Evangelho é o poder de Deus para a salvação é que nele, no Evangelho, se revela a justiça de Deus. A justiça de Deus se revela no Evangelho.
Que justiça é esta que vem revelada no Evangelho? Vemos 3 aspectos dessa justiça de Deus revelada no Evangelho. Logo, muito mais agora, sendo justificados, porque estamos falando de justiça, sendo justificados pelo seu sangue, o sangue de Cristo, de Jesus Cristo, seremos por ele salvos da ira. Romanos capítulo 5, verso 9. Então aqui estamos vendo a justificação que acontece pelo sangue de Cristo, o sangue que ele derramou, todo o seu sangue lá na cruz. É um aspecto da justiça de Deus que eu creio que faz parte do Evangelho. É um aspecto da justiça de Deus revelada no Evangelho. Segundo aspecto, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Romanos 6:7. Você vê que aqui já ultrapassamos o sangue, já chegamos na identificação com Cristo na cruz, porque aqui nós estamos colocados mortos. Quem morreu? Quem morreu? Eu morri. Você morreu. Quem crê que Jesus nos levou naquela morte, morreu. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Então aqui é aquele aspecto da justiça de Deus que justifica pela nossa morte em Cristo para o pecado. Também faz parte do Evangelho. Esse aspecto também está revelado no Evangelho. E, por último, o texto sagrado diz: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou. Preste atenção, ressuscitou por causa da nossa justificação. E agora aqui nós estamos vendo a justificação pela ressurreição, que é exatamente a vida dele em nós, que é vida de retidão, de justiça. O Senhor, justiça nossa. Então aqui vemos os 3 aspectos da justiça de Deus revelados no Evangelho. Esta é a justiça de Deus revelada no Evangelho. Essa justiça revelada no Evangelho é pela fé, e de fé em fé. É pela fé e de fé em fé. A fé é algo espiritual, não é natural. Precisamos entender que a fé não é algo natural, ela é também espiritual. O homem natural, ou seja, o homem não regenerado, não tem capacidade de crer em Jesus Cristo. É preciso Deus operar. Todos nós nascemos em pecado, totalmente incrédulos.
sem quaisquer condições de crermos em Jesus como uma realidade espiritual. O incrédulo de qualquer época se baseia na lógica racional e no sensorial. Nenhuma dessas duas coisas pode atingir a realidade espiritual. A fé, irmãos, é um resultado da graça de Deus por meio da pregação da palavra de Deus para crer na nossa regeneração. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Aprove a Deus a salvar os que creem pela loucura da pregação. Pela loucura da pregação. Que pregação é esta? Aí diz que é uma loucura, a loucura da pregação. Que pregação é esta? É a pregação da morte e ressurreição do Senhor Jesus e da nossa morte e ressurreição juntamente com Ele. Crer na nossa morte e ressurreição com Cristo equivale à nossa regeneração e salvação. E a fé tem o fundamento na graça e vem pela pregação, vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. E quando estamos pregando a palavra de Deus, a palavra de Cristo, a fé já está sendo jorrada aí para que você possa crer e experimentar. Judas capítulo 1, só tem um mesmo, né? Judas versículo 3. Aí, nesse versículo, é colocada aí a gratuidade e a diligência da fé. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. A fé é um presente, é uma dádiva, é um dom de Deus, não é? Então a fé, a gente ganha ela, Deus nos dá. Depois que você ganhou a fé e foi regenerado, você tem que batalhar pela fé ou desenvolvê-la diligentemente. Como que podemos desenvolver a fé? Como? Pela graça de Deus, ouvindo a palavra de Deus e olhando para Cristo, autor e consumador da fé. É assim que eu entendo que é desenvolver a fé. Como é que desenvolve a fé? Pela graça de Deus, ouvindo a palavra de Deus e olhando para Cristo o tempo todo. Se você tem fé, essa sua fé é um milagre de Deus. Foi Deus que operou este milagre na sua vida. E Paulo vai dizer: o justo viverá pela fé. Para uma pessoa viver do ponto de vista do Evangelho, ela precisa primeiro ser ressuscitada, né? E para ser ressuscitada, ela precisa ter sido morta, crucificada com Cristo. Isto se chama Evangelho. Noé é um personagem muito interessante.
Vamos ouvir o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Neste texto nós vemos duas coisas: a palavra de Deus, aí nessa palavra instrução. Como é que Deus instruiu? Pela palavra. Então vemos a palavra de Deus e a fé. A combinação dessas duas coisas resultou em salvação. Palavra de Deus e fé, a mistura das duas coisas resultou em salvação. Tem outra coisa que vem antes dessas duas na vida de Noé. Importante. Gênesis 6:8. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Graça. A graça. A graça, irmãos, antecede tudo. Tudo. Ela estava lá antes de tudo. E depois do fim de tudo, ela estará lá. A graça maravilhosa de Deus. Noé achou graça. A graça achou Noé. E por ter sido achado pela graça de Deus, Noé encontrou a graça. É por isso que veio a palavra, a fé e a salvação. A construção da arca, irmãos, fugia de qualquer lógica humana e de qualquer manifestação sensorial. A construção da arca era, na época, uma demência total. Demência total. Mateus 24, versículo 39. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Não o perceberam. O sentido espiritual daquilo tudo, aquela obra de Deus, não o perceberam. É como que não estivessem percebendo. Senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Aí vem a exortação de Jesus. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E tem um texto que eu gosto muito dele, quando o assunto é Noé, que diz assim: e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça. Pregador da justiça. Aqui não é pregador de prego, ele também pregou. Aqui é pregador da justiça. E mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Aqui foi Deus que fez vir. Assim como Ele fará vir uma tribulação tão grande que nunca houve igual e jamais haverá.
Você já pensou nos parentes de Noé? Você já pensou nos parentes da mulher de Noé? Deveria ter. Os sogros, as sogras, cunhadas, cunhados dos filhos de Noé. Então, as noras de Noé tinham parentes, amigos, o próprio Noé. Mas morreram todos afogados no dilúvio, os que estavam vivos. Por que morreram? Porque aí diz que foi só 8 pessoas. Noé pregou, ele era o pregador da justiça, mas e se ele não pregou para muitos deles? Vamos dizer que Noé não pregou, muitos deles não ouviram nada de Noé. Mas se Noé não pregou para todos, pergunto, aquela gente não teve interesse de saber o motivo da arca? Não se interessaram? Provavelmente a arca foi notícia em todo o mundo antigo habitado. Uma construção longa. Essa construção foi notícia. Uma construção dessa, na época de Noé, que não eram ameaçados com chuvas, enchentes, construir uma arca. Então, alguém poderá alegar, mas ninguém pregou para mim. Ninguém pregou. E você? Nunca se interessou? Nunca quis conferir a palavra de Deus? Nunca desconfiou de nada? Não tem desculpas, irmãos. Então, a fé me põe cheio de certeza e convicção. Certeza e convicção da minha salvação, mediante a minha morte e ressurreição juntamente com Cristo. Irmãos, a fé é um laço espiritual que nos une a Cristo, que nos une a Cristo. Então, aí está a obra de Deus, o Evangelho, e nós só precisamos crer.